Torcida Tricolor, muito boa tarde. Nesse vídeo aqui eu tenho 3 informações muito importantes para trazer para você que está nos acompanhando aqui, querendo saber as últimas informações do Fluminense. Porque, olha, essa notícia aqui eu acho até bacana. Tem jornalista aí, é um jornalista que nunca fez muita questão de parecer gostar do Fluminense, colocando a gente bem cotado no Brasileirão, falou que a gente vai brigar pelo título. A gente vai comentar um pouquinho aqui essa declaração dele. A gente vai falar também sobre essa joia do Fluminense que segue atraindo interesses de clubes europeus. Agora são mais 2 e a multa desse garoto é altíssima, tá? É altíssima. A gente vai falar sobre isso aqui nesse vídeo, também vai comentar sobre alguns jogadores do Flamengo, né, algumas atualizações de jogadores que podem não atuar contra o Fluminense na partida de amanhã, tá certo? A gente vai comentar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Te convido a assistir o vídeo até o final para ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece com o nosso tricolor. Peço também, antes de a gente começar com as notícias, para você deixar o like aqui embaixo do vídeo. Tem o botão do joinha, se você puder clicar aí, dar uma moral absurda para a gente que está todo dia trazendo conteúdo para você, compilando todas as notícias para você encontrar tudo em um só lugar aqui na Central, no YouTube, beleza? Deixa também um comentário falando da cidade, estado, bairro, país, quem sabe, de onde você nos assiste. Eu gosto muito de saber de onde vem a galera assistir aqui a Central. E o YouTube não me passa essa métrica, ele só diz de cada país, né? De qual país é a nossa audiência. Eu gosto de saber, o Brasil é um país de proporções continentais, o Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade enorme. Eu quero saber de onde cada um de vocês está nos assistindo aqui, com quem eu estou conversando aqui, está. Então deixa um comentário aí falando sua cidade, estado, bairro, país, enfim, comenta aí de onde você nos assiste. Beleza? Vamos lá, eu vou começar o vídeo aqui falando sobre essa declaração do jornalista, colocando o Fluminense muito bem cotado no Brasileirão de 2023. Pois é, a declaração é do jornalista Renato Maurício Prado, tá? Jornalista conhecido, todo mundo sabe que é rubro-negro, tá? E ele falou sobre o Fluminense, falou sobre o Campeonato Brasileiro no programa Fim de Papo, tá? Lá da UOL. Eu vou ler aqui a declaração dele, tá? Eu tô com a declaração do Renato Maurício Prado aqui para ler, e aí a gente debate o que ele disse, tá? Vamos lá. Abre aspas aqui. Pelo que jogou, o Palmeiras poderia ganhar tranquilamente por 3-1. No entanto, quase perdeu o jogo. Está falando da partida contra o Bragantino, da última rodada. O Palmeiras tropeçou contra o Bragantino, empatou em 1-1 e acabou não vencendo o jogo. Teve esse tropeço, o Fluminense grudando no Palmeiras, tá? No entanto, quase perdeu o jogo, tomou o susto no fim. Mas não é motivo de preocupação. Palmeiras é o time mais confiável do futebol brasileiro, o time que menos perde, o time que você mais pode acreditar que vai ganhar ou fazer um grande jogo. O Fluminense está entrando nesse nível. Hoje não jogou muito bem, mas fez 2-0. Pelo que estamos vendo no início do campeonato, a grande briga é entre Palmeiras e Fluminense. E vamos lá. Primeiro de tudo, eu concordo com ele quando ele fala do Palmeiras, tá? Que o Palmeiras é o time mais confiável do campeonato. O Palmeiras é um time que perde muito pouco, se eu não me engano, de 2022 para cá. O Palmeiras perdeu 5 jogos só. O Fluminense perdeu 5 jogos esse ano, por exemplo. O Fluminense perde muito pouco, mas não no nível do Palmeiras. O Palmeiras é uma coisa realmente absurda, até me surpreendeu o Palmeiras não ter vencido o Bragantino. É um time que tropeça muito pouco. É, para mim, ao meu ver, o principal candidato a ser campeão brasileiro, tá? O Palmeiras, para mim, é o favorito. Se eu tiver que, me obrigam a apostar algum dinheiro no campeão, eu aposto no Palmeiras. Eu aposto no Palmeiras campeão brasileiro porque é um time que perde muito pouco. Eu até tava com a sensação, eu comentei isso em live aqui no canal, né? Quando o Fluminense tropeçou com o Fortaleza e contra o Vasco, eu acho que eu achei tropeço, tá? Eu comecei a olhar pra tabela e falei, pô, ferrou, porque agora o Palmeiras já abriu uma distância ali, tinha acho que 4, 5 pontos do Palmeiras. Não, o Palmeiras agora tá a 1, então tinha 4 pontos. Não lembro agora, 3 pontos, talvez. Enfim, tinha alguma distância. E eu olhei e falei, cara, difícil, porque o Palmeiras perde muito pouco, o Palmeiras tropeça muito pouco. Se você lembrar no passado, né, a gente estava naquela ali de querer perseguir o Palmeiras, e a gente falava, não, mas a gente tem um confronto direto contra o Palmeiras. A gente vence o Palmeiras, e aí a gente vai grudar neles. Aí se eles tropeçarem, a gente chega. Só que, cara, o que acontece é que o Palmeiras é um time que perde muito pouco, e no próprio confronto direto contra o Fluminense, eles seguraram a gente ali, 1-1, e para mim eles garantiram o título ali no comecinho do segundo turno. Ao meu ver, o Palmeiras garantiu o título ano passado no começo do segundo turno, tá? Então é um time que perde muito pouco, é muito difícil tirar ponto do Palmeiras, é muito difícil tirar essa vantagem. Para mim, é o principal favorito ao campeonato. Mas o Fluminense também vem muito forte. E o Palmeiras tropeçando contra o Bragantino fez a gente grudar neles. O Fluminense hoje tem 13 pontos, o Palmeiras tem 14. Se o Fluminense vence uma partida, o Palmeiras não perde, mas empata, o Fluminense passa o Palmeiras. A questão é, tem que fazer um campeonato praticamente perfeito, porque a gente sabe que o Palmeiras perde muito pouco ponto. É um adversário muito difícil, mas eu acho que é acessível. O Fluminense consegue sim, tá, vencer o Palmeiras. Eu acho que o Fluminense tem capacidade de terminar à frente deles
no Brasileirão. Só não vai ser fácil, tá? Renato Maurício Prado diz que a gente está chegando nesse nível do Palmeiras. Concordo, o Fluminense de fato está se tornando um time que perde pouco. Essa partida contra o Cuiabá, eu considerei muito isso. Eu até falei, é uma partida de Palmeiras. É uma partida que o Fluminense não joga bem, o Fluminense não brilha, o Fluminense não encanta, mas faz o necessário e vence o jogo. A gente abre o placar no comecinho com o Nino, e pronto. E não tem mais jogo. O Cuiabá até ficou com a bola, tentou chegar, mas não é aquele lance de perigo, não é nada que. Eu, em momento algum, assistindo o jogo, fiquei nervoso, com medo de tomar um empate, com medo de tomar a virada. E no segundo tempo a gente foi lá, fez 2-0, matou a partida e acabou. O Fluminense jogou o que precisava, venceu o Cuiabá, está com os 3 pontos. Então a gente está se tornando um time muito forte, o que é essencial para o Campeonato Brasileiro. Claro, está muito no começo, tem 6 rodadas apenas, mas a tabela hoje tem o Botafogo com 15 pontos na liderança. É um time que, sinceramente, com todo respeito, eu não acho que brigue pelo título. Se brigar, vai me surpreender muito. Tem o Palmeiras com 14, segundo colocado, e o Fluminense em terceiro com 13 pontos. Vale lembrar que na próxima rodada, lá no Engenhão, a gente pega justamente o Botafogo. A gente vencendo o Botafogo pode passá-lo? Pode não, vai passá-lo. Se a gente vencer, a gente passa o Botafogo, a gente vai a 16 pontos e eles param nos 15, né? Eles perderam para o Goiás na última rodada. E o Palmeiras pega o Santos, né? Tem um clássico contra o Santos. Se tem um tropeço, o Fluminense pode até assumir a liderança nesse começo de campeonato, o que eu acho ótimo, tá? O Fluminense tem que assumir a liderança o quanto antes. É mais fácil você ser campeão quando você já tá lá em cima. Não, não tem essa, já não tem que assumir só no final. Meu irmão, quanto mais à frente você tá, melhor. Os adversários vão ter que correr atrás de você. Então, eu acho que sim, o Fluminense vem muito forte, mas eu respeito muito o Palmeiras. Tem outras equipes, como o Flamengo é uma questão muito à parte, porque eu acho que, como eles têm muito dinheiro, segundo semestre eles sempre podem investir muito e dar uma arrancada, como vem sendo. O Atlético Mineiro tem bons nomes, boas peças, mas ainda não consegue encantar. Então, talvez o campeonato fique ali meio entre Palmeiras e Fluminense, sim, com uma ou outra surpresa correndo por fora. Que seja do Fluminense, né? Que o Fluminense seja campeão nessa temporada, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora do. Eu quero falar da partida de amanhã, tá? Fla-Flu amanhã, partida de ida da Copa do Brasil. Eu gravei um vídeo hoje de manhã bem cedinho falando sobre alguns possíveis desfalques do Flamengo. O Flamengo na partida contra o Bahia teve 5 substituições no intervalo. E aí, postaram, o próprio Flamengo postou um boletim clínico dos jogadores, né? Falando ali, trazendo uma atualização. E eu mesmo ali olhei e falei, cara, tem jogador aqui que talvez jogue. Isso aqui é uma coisa que parece mais leve, acho que não fica de fora da partida contra o Fluminense na Copa do Brasil. E aí a gente tem agora atualizações. Primeiro de tudo, tá? O portal Coluna do Fla confirmou que o Pedro de fato está de fora, tá? O Pedro era um dos jogadores que a tendência é que não jogasse, não atuou já contra o Bahia, já estava machucado, não conseguiu voltar a tempo pro Fla-Flu, tá? Não treinou ainda. Hoje, segunda-feira, não teve treino para ele, né? Pedro não treinou, está de fora do Fla-Flu de amanhã, isso já está confirmado. Outro jogador que está de fora é o zagueiro Davi Luiz, teve problema na coxa direita, também não joga. O goleiro Matheus Cunha tem uma inflamação no quadril e ainda segue como dúvida, tá? Mas, por outro lado, o Everton Cebolinha e o Matheus França, 2 jogadores naquela lista de jogadores que foram substituídos no intervalo, tendem a ter condições de jogo, tá? Não quer dizer que vão jogar, mas a tendência é que eles tenham condições de jogo, aí vai depender da escolha do treinador Jorge Sampaoli, se vai aproveitá-los ou não. Então a gente vê um Flamengo já bem desfalcado, né? Tem o Gerson, por exemplo, né? Só para atualizar, né? Para não dizer que eu não falei de todo mundo. O Gerson também está de fora, esse aí não chegou a ser dúvida, né? Já estava confirmado que não jogaria essa partida. Está de fora, tem Gerson, Pedro e Davi Luiz confirmados de fora. O Matheus Cunha é dúvida, se ele não jogar, o Santos recupera a posição, volta ao gol. E você tem o Matheus França e o Everton Cebolinha, provavelmente com condições de atuar na partida. Mas é um Flamengo com alguns desfalques, o Fluminense também tem seus desfalques, né? O Alexander não joga, o Keno não joga, a gente deve ter o Samuel Xavier e o Martinelli retornando, mas ainda assim, né, mesmo que a gente com esses desfalques importantes, o Alexander é uma peça crucial do time, o Keno também é um jogador importante que estava numa crescente, eu ainda considero o Fluminense favorito. Eu acho que a gente tem mais condições de vencer essa partida do que o Flamengo, ainda mais sem Pedro, né, principalmente sem Pedro, que para mim é o melhor jogador deles ali, é o fazedor de gols, é o camisa 9, tá, do time rubro-negro. Beleza, galera? Vamos partir para a última notícia desse vídeo aqui, que é uma notícia muito importante também. Mas antes eu quero lembrar você que está assistindo de correr aqui, ó, no link da descrição e no link do comentário fixado para conferir a parceria da Central Fluminense com a Centauro. A gente é parceiro da maior distribuidora de material esportivo da América Latina e você pode garantir, né, os melhores produtos esportivos do mercado com 10% de desconto utilizando o cupom Central10. Então corre lá e aproveita. Beleza? Vamos lá que eu quero falar agora sobre esse garoto que está encantando nas categorias de base do Fluminense. Trata-se do Cauã Elias, tá? Do Sub-17 tricolor.
esteve com a seleção brasileira sub-17 no Sul-Americano, foi campeão, foi artilheiro, e ele não está encantando só a torcida do Fluminense, só a galera que acompanha a Xerém, não. Ele está encantando também equipes do futebol estrangeiro que estão de olho para contratá-lo. A gente já tinha feito vídeo aqui, já tinha comentado sobre o interesse do Barcelona no Cauã Elias, também tem interesse do Porto no jogador, e agora surgiram mais duas equipes interessadas no centroavante, tá? Agora é a vez do Brighton da Inglaterra e do Watford também da Inglaterra, né? Vale lembrar, né, que esses dois times aí já estão muito frescos na memória tricolor, porque o Fluminense já negociou 3 atacantes com o Watford nos últimos anos. Foi o caso do Richarlison, lá em 2017, ele foi vendido para o Watford, se vocês lembrarem. O João Pedro foi vendido para o Watford em 2019, e ano passado a gente vendeu o Matheus Martins para lá também. E, falando em João Pedro, ele saiu do Watford justamente para o Brighton. Ele foi para o Brighton, né, que está na primeira divisão da Inglaterra, que é o outro time que analisa, né, monitora a situação do Cauã Elias. O Brighton tem uma questão ali especial, né, que ele tem se destacado por isso, né, de fazer essa observação em jogadores do futebol americano, futebol sul-americano, né, americano, sim, é americano, mas mais do sul-americano, jogadores argentinos, principalmente, para formar essa equipe que vem bem na Premier League, tá? Então, já de olho aí no Cauã Elias, talvez para tentar buscar esse garoto mais barato, quem sabe? Bom, se depender da última renovação de contrato do Fluminense, não vai ter isso, tá? A informação é de setembro de 2022, tá? De quando o Cauã Elias assinou o seu último contrato com o Fluminense, né? Seu primeiro contrato profissional com o Tricolor. A multa do garoto é simplesmente 280 milhões de reais. Ele tem sido a sensação do Sub-17, artilheiro do Sul-Americano, e o Fluminense está bem respaldado aí com essa multa de 280 milhões de reais no contrato desse garoto. Ou seja, quer tirar o Cauã Elias daqui? Vai ter que pagar, vai ter que gastar uma grana, porque esse menino tem muito futuro, tem muito potencial, meus amigos. Agora já são 4 equipes estrangeiras monitorando a situação deles. É só para, claro, deixar bem dito aqui os créditos. A informação de que o Brighton e o Watford estão de olho no Cauã Elias é da Netflix, tá? Netflix traz essa informação de que o Brighton e o Watford estão de olho também na situação do Cauã Elias, atacante do Sub-17 do Fluminense, tá certo, meus amigos? Ó, vídeo finalizado, falei tudo que eu tinha para falar aqui. Eu quero agora que você deixe seu like, se você não deixou ainda. Pô, dá o like aí, é de graça, dá essa moral pra gente aí. E deixe seu comentário, vamos trocar ideia. Já viu o Cauã Elias jogar? Ele é bom mesmo? Ele é craque? Deixe seu comentário aí. O Fla-Flu tá confiante? Não tá? Vamos trocar essa ideia. Valeu? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!